Santana 2000. Nunca a tecnologia foi tão longe. Mais desempenho com o novo motor AB2000. Desta vez, a Volkswagen foi além da imaginação. Apresentado ao público brasileiro pela primeira vez no Salão do Carro a álcool em 1983. O Volkswagen Santana, primeiro sedã de porte médio de luxo da marca, foi lançado em julho de 1984. Sua origem alemã derivava da segunda geração do Passat de lá, fato esse que o fez coexistir aqui com sua primeira geração até 1988. O Santana trouxe com ele a novidade do câmbio manual de 5 marchas, ou da transmissão automática. Ainda uma primitiva caixa de apenas 3 velocidades. Apresentado com variações de 2 e 4 portas, o Santanão, como ficou conhecido, arrancava suspiros do grande público. Eram 3 níveis de acabamento: CS, de Comfort Silver, o Conforto Prata, CG, de Comfort Gold, ou Conforto Ouro, e a topo de linha CD, de Comfort Diamond, ou Conforto Diamante. Santana, ele fala por si. Para todas essas versões, o motor era sempre o mesmo bom e confiável 1.8 de biela curta e carburador de corpo duplo, antecessor dos conhecidos AP de biela longa, que vieram posteriormente. Esse motor 1.8 podia ser movido a álcool ou gasolina, tendo 85 cavalos e 6 mkgf de torque na versão a gasolina ou 92 cavalos e 14,9 mkgf na versão a álcool. De porte avantajado, o desempenho do Santana com esse motor não era lá muito espetacular, completando a prova de 0 a 100 km por hora em 12 segundos, superando um pouco os 170 km por hora de velocidade máxima. Mesmo assim, para a época, era um resultado dentro da média da categoria e expectativa do consumidor. Por dentro, o ambiente do Santana era amplo, especialmente o painel. Por incrível que pareça, trata-se de um estilo ainda em uso na Volkswagen, no caso no Jetta mais atual, dadas as proporções, é claro. Um conjunto com sistema de áudio, hoje multimídia, difusores de ar e instrumentação eram concentrados no condutor. Na época, o Santana tinha cluster com contagiros, relógio analógico na CS, e velocímetros grandes, com nível de combustível e temperatura da água em mostradores menores. Os bancos tinham um bom acabamento, e o Santana apresentava cintos de 3 pontos para todos, exceto o quinto passageiro, que também não tinha apoio de cabeça. Um apoio de braço central traseiro deixava o passageiro mais confortável. Este contava com luzes de leitura. Havia faróis de neblina no CD, além de antena elétrica. Com step em pé. O porta-malas tinha apenas 394 litros e tampa de abertura com pescoços de ganso. Em 1987, uma nova política do governo autorizava aumento de preços em produtos novos e as marcas modificaram levemente seus carros, dizendo que eram produtos novos. A Volkswagen seguiu a regra e atualizou o Santana pela primeira vez. Com esta mudança, o Santana ganhou uma atualização que o deixou exatamente igual ao modelo internacional, já vigente nesse visual desde 1983. Mas, antes das alterações no estilo, o sedã ganhou uma mudança na nomenclatura das versões. Assim, saíam de cena as CS, CG e CD para a entrada de C, Comfort, CL, Comfort Luxe,
GL, Grand Luxe, e GLS, Grand Luxe Super. A composição das versões mudava, assim como o nível de conteúdo levemente melhorado. O Santana 87 perdia o spoiler sob o para-choque dianteiro e os lavadores de faróis. Porém, ganhava para-choques envolventes como no alemão. Também vinha com novos faróis com luzes de neblina no mesmo conjunto da grade, igualmente como no exterior. Interessante é que a Volkswagen decidiu que a versão GL teria apelo esportivo e por isso adicionou-a. Roda de liga leve aro 14 polegadas com pneus 185/60R14 usadas nos modelos Gol GT, já extinto, e Passat GTS Pointer. Entretanto, o Santana GL, que tinha para-choques, protetores laterais e frisos das janelas todos pretos, só vinha na versão de 2 portas. A Perua Quantum tinha proposta semelhante, mas com 4 entradas. O Santana 87 ganhava também mais força. Agora o AP 800 pulava de 92 cavalos para 96 cavalos e 15,6 kg crossametro com etanol, tendo transmissão manual de 5 marchas e não mais a 4+E. Com isso, o Santana 87 ia de 0 a 100 km por hora em 11,4 segundos. Todas as versões ganharam câmbio de 5 marchas, exceto o Santana C, que era uma espécie de pad boy com o mínimo necessário, movido apenas por álcool. O Santana GLS era o único que oferecia o câmbio automático de 3 marchas, ainda hidramático somente. No ano seguinte, o Santana via seus comparativos com o arquirrival Chevrolet Monza ganharem um destaque a mais nas bancas de revista. Chegava ao mercado o Santana 2000. O sedã médio da Volkswagen ganhava mais poder com o motor AP 2000, que inaugurou mudanças na nomenclatura dos motores AP. 600 e 800 para 1600 e 1800. Com pistões maiores e com curso mais longo, o AP 2000 tinha carburador duplo e as mesmas características dos demais: bloco em ferro fundido, cabeçote em alumínio de fluxo lateral e comando por correia dentada. Ele entregava 112 cavalos a 200 rotações por minuto e 17,3 kgfm a 3.400 rotações por minuto. O GL trocava o preto das rodas esportivas pelo diamantado. Um novo volante sem as bolas foi introduzido no Santana. Para-sóis iluminados, porta-cassete e teto solar eram algumas das novidades da linha 88. O motor AP 1800 continha nas versões CL e GL, mas esta tinha a opção do AP 2000. Aliás, esta versão ganhava bancos recaro, enquanto a C saía de cena. Na linha 89, a nomenclatura começa a mudar com o surgimento do Santana Evidência. Mais esportiva, esta versão vinha com rodas de liga leve aro 14 polegadas do Gol GTS e do recém-chegado Gol GTI. Era baseada na GL e tinha motor 2.0. Em 1990, o Santana ganhava a versão executiva, que trazia, entre outras coisas, bancos em couro com camurça, teto solar, manual e aerofólio na tampa do porta-malas. O visual contava ainda com lanternas fumê, para-choque cinzas com frisos claros, grade de 3 lâminas, bem como retrovisores e logotipo ex em cinza. Entretanto, a sensação mesmo eram as belíssimas rodas raiadas e douradas da BBS, em aro 14 polegadas. Os pneus eram mais largos, medindo 195/60R14. Já os bancos eram feitos pela Recaro. O cluster tinha iluminação vermelha, assim como antena no teto e brake light no aerofólio. Além disso, o Santana Executivo tinha apenas 4 portas. Somente 3 cores foram oferecidas na época: vinho, azul e preto. Entretanto, o grande diferencial era o motor AP 2000i,
que passava a ter injeção eletrônica multiponto Legetronic da Bosch, a mesma do Gol GTI. A Volkswagen, espertamente, divulgava apenas a potência bruta nesse caso, a fim de estar na frente do Monza. Então, ele tinha 125 cavalos a 5.800 rotações por minuto e 19,5 kgfm a 3.000 rotações por minuto. Abastecido apenas com gasolina. O AP 2000 do Santana Executivo rendia 12 km por litro na estrada e 7 km por litro na cidade, mas fazia o sedã ir até 100 km por hora em 10,3 segundos. Mais caro de sua época, o Santana Executivo teve apenas 4.000 exemplares feitos. Ainda teve o Santana Sport, que foi uma edição especial com rodas esportivas, bancos Recaro e detalhes pretos. O novo Santana chegou no momento de abertura das importações e era a alternativa da Volkswagen à Terra. Chegada do Passat alemão. Como este só chegou oficialmente em 1995, então o velho, novo Santana teve que se virar. Ainda mantendo a versão duas portas, o novo Santana ganhou frente mais longa e baixa, adotando faróis retangulares bem grandes e piscas separados. Além disso, recebeu para-choques mais envolventes, inclusive com faróis de neblina elevados. A carroceria receberá extensão na parte traseira, mais alta e volumosa, tendo novas colunas C mais largas e novas vigias laterais, tanto duas quanto 4 portas. As lanternas traseiras ficaram maiores e cortadas pela tampa do bagageiro, que agora descia até o protetor. O espaço no porta-malas aumentou também com o step sob o assoalho, 413 litros. A Volkswagen aproveitou apenas a plataforma, teto e as portas do modelo anterior. Essa arquitetura modificada faria sucesso também na China. Por dentro, o novo Santana ganhou painel mais envolvente, parecido com o do Golf III, com cluster dotado de 3 mostradores separados de iluminação vermelha. Curvado, o painel tinha agora difusores já abaixo do rádio toca-fitas, comandos na parte central e ar-condicionado, ainda com alavanca na parte inferior. O novo Santana tinha um volante novo e mais ergonômico. Os bancos ficaram mais confortáveis e agora com apoios de cabeça vazados. A suspensão sofreu ajustes por causa da carroceria mais pesada. O facelift fez com que o novo Santana ficasse um pouco maior, medindo 4,572 metros de comprimento, porém, mais estreito, 1,686 metros de largura. A altura era de 1,417 metros e o entre-eixos media 2,548 metros. O coeficiente aerodinâmico baixou para 0,37 de Cx. Com o etanol em baixa. O novo Santana tinha motor AP 2000 e voltava a ter 120 cavalos e 17,5 kgfm do Gol GTI de 1989, mas agora com catalisador. Na linha 93, o novo Santana recebeu injeção eletrônica da Ford, FIC, e passou a ter 99 cavalos no AP 1800 e os mesmos 120 cavalos do AP 2000. O novo Santana Sport tinha rodas orbital do Gol GTI, bancos Recaro e estética esportiva, com motor 2.0 e freios ABS. Estes apareceram na linha 93 e seguiram adiante. No decorrer da década de 90, o novo Santana teve uma época de mudanças, onde itens como teto solar elétrico, ajuste lombar, gás R134 no ar-condicionado e tanque em plástico apareceram. Em 1996, o Santana passava a ter nova injeção multiponto e os motores 1.8 e 2.0 entregavam 99 cavalos e 114 cavalos, respectivamente. Já não sendo mais o sedã topo de linha, por causa do Passat alemão, o Santana ganhou as versões MI 1.8, 2000 MI, Evidence e Exclusive em 1997.
O Santana ganhou o facelift com faróis menores e mais arredondados, assim como grade integrada ao para-choque, que agora era liso, assim como o traseiro. As lanternas foram modificadas e ficaram integradas ao visual mais liso, incluindo o protetor. As duas primeiras eram básicas e seguiram até o fim, enquanto a Evidence tinha apelo esportivo com rodas de 5 raios. O volante tinha 4 raios e os comandos do A agora eram circulares. A Exclusive tinha um conteúdo melhor, mas já sem a primazia de antes. Ambas foram extintas em 2000, quando apenas foram oferecidos os pacotes Comfortline e Sportline. Estes dois constituíram basicamente as versões Mi 2000 e daí em diante. O Santana nunca teve versão Flex, embora em seus últimos anos, a Volkswagen tinha o Total Flex desde 2003. Morreu como um carro de custo-benefício em 2006, sendo um sucesso entre os taxistas. Obrigado por assistir nosso vídeo. Curta, compartilhe e comente.